liberdade acadêmica é um aspecto muito importante do funcionamento de qualquer instituição de ensino, seja uma universidade, uma faculdade, uma escola de ensino médio, uma escola de educação básica. Hoje existe uma ideia um pouco ilusória que educação é um conteúdo. Me dê um conteúdo e eu aprendo aquele conteúdo. Isso pode ser um aspecto da educação, mas quando a gente pensa na educação como um todo, a educação precisa de liberdade. Por que ela precisa de liberdade? Porque ela é um processo que passa pela autonomia. O aluno que está se educando, o estudante, a estudante, ele está aprendendo a pensar por conta própria. Então, tanto ele está se socializando, entendendo o que aquela sociedade, quais são os valores dela, quais são as práticas, o que é aceito, o que não é aceito. Como ele também, ela, está num processo de desenvolver a sua própria criatividade e a sua própria capacidade crítica. Sem isso, então, sem a liberdade, não se forma essa capacidade crítica, que é a capacidade de fazer o próprio pensamento, a capacidade de expressar as próprias ideias e a capacidade de formular um juízo sobre aquilo que a sociedade faz. A liberdade acadêmica, ela não quer dizer, por exemplo, que o professor ou professora possa se prevalecer da sua posição, que é uma posição de autoridade, para determinar o que é certo ou o que é errado. Ele precisa sempre respeitar a maneira de pensar dos estudantes e das estudantes, que pode não coincidir com o seu. Eu acho que as instituições de ensino devem dialogar e devem investir num processo de conscientização dos seus professores e professoras para evitar que isso aconteça. Eu acho que essa via é mais frutífera. Pode acontecer que prevaleçam certos modos de pensar na sociedade, às vezes certas modas na sociedade, isso acontece. E tem pessoas que podem se sentir pouco contempladas por esse pensamento dominante. Eu não vou dizer que isso não aconteça, mas qual é o antídoto quando isso acontece? O que deve ser feito? É ilusório e é equivocado, na minha opinião, pensar que vem uma correção para esse problema de fora. Por exemplo, se a gente aprovar uma lei da escola sem partido e criar uma fiscalização de alguém de fora, uma fiscalização dos estudantes. Será que isso vai melhorar? Eu e muitos acadêmicos, eu acho que até a maioria das pessoas nas escolas, dos professores, das professoras, estamos muito preocupados com esse tipo de pensamento. Porque você colocar alguém de fora para fiscalizar, ou mesmo que sejam os estudantes, as estudantes, outros professores, os pais, as mães de alunos, não vai contribuir para fortalecer a liberdade, fortalecer a capacidade crítica. Na verdade, é uma atitude que vai no sentido contrário. Ela vai diminuir o papel da escola, e como se ela dissesse, olha, a escola não sabe o que está fazendo, alguém de fora precisa tomar conta. E eu entendo que o que vai fortalecer o processo educacional, fortalecer o processo de capacidade crítica, é fortalecer os mecanismos da própria escola sobre isso. Eu sei que tem gente que pensa nisso com boa intenção, né, mas acredite, essa não é a melhor maneira de fortalecer a educação. A melhor maneira de fortalecer a educação é prestigiar o professor ou a professora. Se você está incomodado com a professora do seu filho, que falou alguma coisa, vá conversar com ela, vá conversar com a direção da escola, vá pedir esclarecimento sobre isso. O diálogo é o melhor caminho. Tenho certeza que isso é que vai resultar numa educação melhor, numa cidadania melhor. Eu e outros professores, eu tenho estado atenta a isso desde que esse debate se tornou assim tão central. Temos o costume de abordar assuntos que são controvertidos dizendo isso. Existe outra maneira, tal assunto é apresentado assim, assado. Vou pegar um assunto que é assim, acho que todo mundo conhece, a questão do clima, né? Cada vez estão se acumulando mais dados no sentido de que o mundo está vivendo uma mudança climática dramática e que ela é causada pela ação humana. Nós sabemos que existe uma corrente minoritária que são chamados os céticos do clima, que são cientistas que duvidam dessa hipótese, que entendem que a mudança climática está sendo causada por outras razões que não a ação humana. Então, um professor ou uma professora pode tratar da questão do clima e pode ressalvar isso.
Existe essa posição, isso é uma questão que está sendo investigada já há muitos anos. Existe uma corrente amplamente majoritária que demonstra, por razões comprovadas, que a mudança climática se deve à ação humana, mas existem cientistas que estão reunindo argumentos no sentido oposto. Com isso, ele contemplou as duas posições, ele diz que é majoritária, como de fato é a posição no sentido da relação entre a ação humana e a mudança climática, mas tratou dos dois argumentos e mostrou para os alunos e alunas que existem maneiras de ver. Se a gente souber que existem maneiras diferentes de pensar, a gente vai desenvolver a nossa capacidade de expressão e a gente vai desenvolver uma percepção e uma sensibilidade para argumentos, num sentido e no outro. A escola é o ambiente de reflexão e é o ambiente de formar as pessoas para a reflexão. Porque a escola, e aqui vamos pensar naquela questão do conteúdo. Uma mãe quer que o seu filho aprenda química, física, matemática, mas isso seria um papel limitador. A escola é um lugar de formação para a cidadania, formação das pessoas que vão conviver, que convivem com os seus semelhantes, que convivem na sociedade e que no futuro vão contribuir para mudar essa sociedade, para transformar essa sociedade. Então, a escola, ela não é uma bolha, ela não pode ser um lugar que separa as pessoas, mesmo os alunos muito crianças, dos conflitos que a sociedade vive. A ideia de, por exemplo, tirar os alunos do assunto dos conflitos sexuais, porque esse é um assunto que é pesado, é difícil, é uma ideia equivocada. Na verdade, você está jogando aquela criança, aquele jovem, aquele futuro adulto, na vida em sociedade sem nenhuma preparação. Tem que ter um material que é preparado, que é próprio para a dúvida de uma criança de 10 anos, de uma criança, de um adolescente de 12 anos, um adolescente de 15 anos. E a criança vai se acostumando a saber que na sociedade as pessoas divergem, discutem, nem todo mundo pensa igual, mas a convivência na sociedade é melhor quando as pessoas estão acostumadas a viver as pessoas que pensam diferente. A gente tem que estar preparado para isso. Quem é professor, quem é professora, tem que saber que isso é parte da profissão.